Para onde te levam depois de morrer? Parece uma pergunta simples. Muitos de vocês pensarão na funerária, claro, mas esse procedimento não é igual em todos os países. Para onde levam aqueles que morrem na China, por exemplo? Fique até o final do vídeo para você conhecer curiosidades sobre a morte. Começamos com o enterro celestial, ou Jator. Essa prática é famosa especialmente na região do Tibete, embora também seja realizada em menor escala em países como a Mongólia ou o Butão. Nesse caso, os familiares e amigos do falecido transportam seu corpo para o topo de uma montanha. Lá, quem realiza o ritual desmembra o corpo da pessoa em vários pedaços, o expondo a pássaros necrófagos, como os abutres. A maior parte do Tibete está acima da linha das árvores e a escassez de madeira torna a cremação economicamente inviável. Além disso, o enterro subterrâneo é difícil porque o solo é muito duro e rochoso para cavar uma cova. A maioria dos tibetanos são budistas, por isso acreditam na reencarnação. Para eles, não há necessidade de preservar o corpo. Por isso, segundo suas crenças, trata-se de um recipiente vazio. A natureza pode decompô-lo ou os pássaros podem consumi-lo. Então, a função do ritual é simplesmente descartar os restos da maneira mais generosa possível. Sendo assim, torna-se um ato de generosidade e compaixão, pois o falecido está fornecendo alimentos para sustentar outros seres vivos. O procedimento é realizado de madrugada sobre uma grande rocha plana que há muito é utilizada para esse fim. Os membros da família podem permanecer por perto, mas geralmente em um local onde não possam vê-lo diretamente. O trabalho de desmontagem do corpo pode ser feito por um monge ou, mais comumente, por um Hogyapás, ou quebra-corpos. Todos os relatos das pessoas que testemunharam destacaram o fato de os Hogyapás não realizarem a sua tarefa de forma dramática, mas sim falarem e rirem como se tratasse de qualquer outro tipo de trabalho físico. De acordo aí com os ensinamentos budistas, isso torna mais fácil para a alma do falecido passar do plano incerto entre a vida e a morte para uma nova vida. O destruidor de corpos corta o falecido em pedaços, e os abutres são responsáveis para comer a sua carne. Depois, quando restam apenas os ossos, os quebram com marretas, misturam-nos com uma espécie de farinha e dão aos corvos e falcões que esperavam a partida dos abutres. Em lugares onde há várias oferendas de Jator por dia, às vezes eles têm que atrair pássaros para comer fazendo uma dança ritual. De acordo com a crença budista, é um mau presságio se poucos abutres descerem ou se partes do corpo permanecerem intactas e os pássaros partirem. Acredita-se que tais casos refletem que o falecido pode ter tido uma vida ruim e acumulado um karma ruim, o enviando assim para uma reencarnação ruim. Em locais onde são oferecidos menos carcaças, os abutres ficam mais ansiosos e, às vezes, precisam usar paus para assustá-los durante os preparativos iniciais. Muitas vezes, existe um limite para o número de corpos em cada área, pois se acredita que, se muitos corpos forem despejados no mesmo local, podem aparecer fantasmas. Todo o procedimento do Jator é elaborado e vale muito dinheiro. Aqueles que não podem pagar simplesmente colocam o seu falecido numa rocha alta, onde corpos se decompõem, ou é comido por pássaros e animais. E continuando com diferentes práticas, encontramos uma que começou em Porto Rico há alguns anos e que vem se espalhando por diversos lugares do Caribe e também por diversas áreas dos Estados Unidos. E é o embalsamamento extremo. Em vez de se despedirem de seus entes queridos em um caixão e com roupas formais, uma funerária da ilha começou a embalsamar os falecidos com suas roupas preferidas em posições naturais. Por exemplo, como se estivessem sentados em uma cadeira, montados em uma motocicleta. Eram grandes amantes do motociclismo ou de um jogo. Quando essa funerária começou a fazer isso, surgiram todos os tipos de opiniões, tanto a favor como contra essa prática. Mas ao longo dos anos, diferentes empresas começaram a popularizar esse ritual fúnebre não convencional. O que se busca com esse embalsamamento é fugir daquela imagem clássica do falecido como se estivesse dormindo no caixão e despedir-se, o vendo pela última vez, como se ele estivesse vivo. E às vezes fazendo algo que o identifique, o que ele realmente curta. Como seria, por exemplo, de se esperar, esse tipo de serviço não é acessível para todos. Continuamos com uma tradição fúnebre que existe em Madagascar, a Farmadihana, também conhecida como a Procissão dos Ossos. Neste país,
existe uma cidade africana onde a cada 7 anos eles literalmente tiram os mortos de seus túmulos e fazem uma festa para eles. Costumam fazê-lo entre os meses de junho e outubro. Há um grande banquete, música e dança. E é aí que começa o processo de exumação dos restos mortais do falecido. Eles retiram panos velhos que envolvem os cadáveres e os substituem por roupas novas de seda. Claro, tudo isso acontece num clima de alegria, onde não há espaço para lágrimas. Para eles é um momento de celebração. Os familiares dos falecidos recebem felicitações em vez de condolências e chegam a rodear-se de ossos dos mortos, colocando-os na mesma mesa onde comem, como se fosse apenas mais um convidado da refeição. Após o banquete, os mortos dançam com os vivos. Parentes e amigos carregam os ossos de seus falecidos e dançam alegremente ao som de uma música cativante. Terminado o festival de Famadihana, eles devolvem os restos mortais aos seus túmulos para que continuem a descansar. Mas esse retorno não é realizado de forma alguma. Antes de se despedirem, eles circulam 7 vezes em volta do túmulo e ficam atentos às palavras do mestre de cerimônias, que agradece a presença dos convidados. Os habitantes desta cidade consideram esse ritual como um momento mágico, onde os vivos partilham tempo e espaço com os mortos. Os ancestrais são reverenciados e, em troca, fornecem sua bênção. Para eles, toda essa cerimônia é como uma ponte essencial para os espíritos dos seus entes queridos transcenderem para a vida após a morte. A parte mais negativa desse ritual fúnebre é que, inúmeras vezes, ocorrem pragas de peste bubônica e pneumônica, entre outras. As centenas de mortes que ocorreram como resultado provocaram reações a nível governamental, e alguns políticos consideraram proibi-la em diversas ocasiões. Porém, até hoje, os ossos dos mortos continuarão a dançar em Madagascar. Se viajarmos para a Bolívia, poderemos conhecer outra tradição diferente. Em algumas culturas dos Andes, se crê que uma pessoa tem 7 almas e que cada uma delas vai para um lugar diferente quando morre. Uma dessas almas fica no crânio e tem o poder de visitar os seus entes queridos em sonhos para protegê-los e cuidar deles. Por isso, diversas famílias na Bolívia guardam os crânios de seus parentes em suas casas e os expõem em altares e vitrines. Geralmente colocam em um lugar bem visível da casa devido ao seu poder protetor. Depois, no início de novembro, celebra-se o Festival Natitas, ou Dia da Caveira, em que colocam na cabeça os tradicionais chapéus de lã andina, enfeitados com flores, e os levam a uma capela para assistir a uma missa. Além disso, como oferenda, é comum deixar cigarros, folhas de coca ou bebidas alcoólicas ao lado dos crânios. Passamos agora para outra parte do mundo, Bali. O festival de cremação é famoso lá. Os hindus balineses acreditam na reencarnação, por isso para eles a cremação liberta a alma dos mortos para que possam iniciar o seu novo ciclo de vida. Porém, a cremação individual não é acessível para todos. As famílias mais ricas realizam a sua própria cerimônia privada de cremação, mas a maioria das pessoas não pode pagar por isso. Portanto, na cultura balinesa, são realizadas cerimônias coletivas de cremação. Desde a data do falecimento até a realização da cerimônia de cremação, o falecido repousa provisoriamente no cemitério. É muito comum encontrar pequenos guarda-chuvas coloridos nos cemitérios de Bali. Isso indica que o falecido está aguardando sua cremação. Durante esse período, seus entes queridos estão economizando e arrecadando dinheiro. As cerimônias coletivas não são realizadas com frequência, podendo até levar anos até que várias famílias dos falecidos se reúnam. Quando chega essa hora, muitos corpos são cremados no mesmo dia em uma cerimônia. Para os balineses, esta espera parece muito longa, pois a sua prioridade é que a alma do falecido seja libertada, por isso a celebram com tanta alegria. Quando chega o dia da cerimônia, os falecidos são desenterrados envoltos em um pano branco. Eles são colocados em um caixão decorado com decorações balinesas e transportados até o local da cerimônia através de um desfile muito colorido com música e danças. Ao longo do caminho, são feitas reviravoltas para enganar os espíritos, para que não encontrem o caminho de volta para casa, para que posteriormente não incomodem os familiares do falecido. Para cremar o corpo, as famílias criam gigantescas estruturas de bambu em formato de touros, animais místicos e mesmo estruturas semelhantes a templos, que são ocas por dentro. Essas estruturas também fazem parte do desfile. Ao chegarem ao local da cremação,
cortam a figura de um lado, retiram os falecidos dos caixões e colocam dentro junto com as oferendas do povo. Depois, então, essa pira de cremação é acesa. A cremação pode durar horas. Posteriormente, as famílias recolhem as cinzas, as colocam numa casca de coco e as levam ao mar, deixando finalmente a alma do falecido libertada. Uma das comunidades que mais curiosidade gera nos seus ritos fúnebres é a chinesa. Quando um chinês está à beira da morte, tem o costume de tirá-lo de casa para evitar que os espíritos assombrem o seu corpo e para que ele possa sair em paz. Além disso, também retiram seu travesseiro, para que o seu corpo fique na posição horizontal, já que para eles essa posição é a mais aceitável para morrer. O colchão também não pode ser reutilizado. Ele é jogado no telhado da casa e espera-se que ele se decomponha com o tempo. E o que acontece então quando a pessoa morre? Se em sua casa o falecido tivesse estátuas ou espelhos, devem ser cobertos com um papel vermelho. Na porta da casa é colocado um pano branco e, ao lado, um gongo. Se uma mulher morrer, o gongo é colocado do lado direito. Se o homem morrer, do lado esquerdo. Se a pessoa morreu dentro de casa, deixa o caixão dentro, mas se morreu fora, é colocado no jardim. Quando vestem o falecido para colocá-lo no caixão, nunca o fazem com roupas vermelhas, pois acreditam que isso poderia transformá-lo em um fantasma. Além disso, cobrem o rosto com um pano amarelo e o corpo com outro pano azul claro. A colocação do corpo no caixão deve ser feita em dia auspicioso, conforme indicações de seus calendários. Se for necessário esperar 1 ou 2 dias para isso, entretanto uma faca de cozinha é colocada sobre o cadáver para que a sua alma, que teme esse instrumento, não se atreva a perturbar os vivos. O caixão deve permanecer aberto e geralmente fica ao lado da comida como oferenda. Além de clássicas coroas de flores, uma fotografia do falecido e um presente também é colocado. Ao pé do caixão é colocado um pequeno altar com uma vela branca acesa, sobre a qual é queimado continuamente incenso. Depois, eles queimam notas falsas impressas em papel que simbolizam riqueza para a próxima vida. Os participantes não podem se vestir de forma alguma. A família mais próxima não pode usar vermelho, pois simbolizaria alegria, e também não pode usar joias. Os filhos e companheiros se vestem de preto, cor que mais os respeita. Os netos de azul e os bisnetos de azul claro. O resto das pessoas se veste de branco. A família se reúne ao redor do caixão e cada um tem um espaço específico de acordo com a sua posição na família. E se algum familiar chegar atrasado para observar o falecido, deverá ajoelhar-se. Dentro dos rituais que realizam, é comum que um monge recite canções com versos da cultura budista ou taoísta para ajudá-lo no seu caminho para a vida após a morte. E também é comum que papéis sagrados brancos e amarelos sejam colados no caixão para proteger o corpo de espíritos malignos. Os cabelos do falecido devem ficar emaranhados nos 3 pregos que servirão para fechar o caixão. Em vários casos, a boca do falecido é mantida entreaberta com um pequeno pedaço de madeira até ser colocada no caixão. E assim que retirarem o pedaço de madeira, eles colocam alguns grãos de arroz em sua boca para servir de alimento para a grande viagem. Ao terminar a cerimônia, selam o caixão com os pregos, mas os presentes não devem observá-lo, pois é considerado azar. Por isso, quem estiver ali deve se virar. Quando levam o caixão ao cemitério, caso tenham que atravessar um rio, o falecido é avisado sobre isso, pois acredita que, caso contrário, sua alma não conseguirá passar de um lado para o outro. Eles costumam localizar cemitérios nas encostas das montanhas, porque para eles isso melhora o Feng Shui. Nesse tipo de crença, se considera que a alma regressa à família após 7 dias. Por isso é tradição espalhar talco ou farinha na entrada ou corredor da casa para detectar a visita do falecido. Os participantes devem queimar as suas roupas para evitar azar. E os membros da família devem continuar a realizar ritos cerimoniais, prestando homenagem à alma de um ente querido nos aniversários da sua morte. Após 7 anos, caso tenha sido enterrado, o corpo deve ser retirado do caixão. Realizando o ritual, os ossos são limpos e enterrados novamente. Outra comunidade com curiosidades funerárias são os Parsis da Índia, comunidade descendente dos persas. De acordo com a religião zoroastriana, eles são muito respeitosos com os 4 elementos da natureza, ou seja, terra, ar, água e fogo.
E nos ritos fúnebres, não ia ser menos. Consideram o cadáver humano como um elemento impuro, por isso não enterram os mortos para não contaminar a terra. Não os jogam no mar, para não contaminar a água. Nem os queimam com fogo, para não contaminar o ar. Os Parsis colocam seus falecidos no topo da Dakma, ou Torre do Silêncio, que é uma estrutura circular usada como edifício funerário. Chegando lá, os cadáveres são comidos pelos abutres, restando apenas os ossos, que no final serão carbonizados pela exposição ao sol. Em outras torres do silêncio, os ossos são jogados em um ossário na parte central. As torres são compostas por 3 círculos. Na parte externa, colocam os homens. Na central, as mulheres. E na mais central, as crianças. Nos últimos anos, o número de abutres diminuiu drasticamente devido ao uso de um medicamento que algumas pessoas tomam para reduzir a dor. Essa substância se acumula no corpo como algo normal e faz parte do tratamento. Porém, quando o urubu come a carne do falecido que foi medicado com essa substância, ela também atinge o seu corpo, causando insuficiência renal nas aves. O uso de diclofenaco, que é a substância problemática, foi proibido na Índia para proteger os abutres. Mas o número caiu tanto que as comunidades Parsi estão a considerar a possibilidade de criar reprodução assistida de abutres para que não atrapalhe os seus ritos fúnebres. Em algumas partes dos Estados Unidos e da Inglaterra, também encontramos um novo rito fúnebre. Lá, cada vez mais, pessoas optam por ser enterradas em espaços naturais, como florestas. O Reino Unido começou a promover cemitérios verdes, ou enterro verde em inglês, desde a década de 1980. Com isso, um grupo de pessoas comprometidas com o planeta buscou retornar aos antigos costumes de enterrar humanos na natureza. Desde que a indústria funerária vem adotando isso, práticas que para eles não eram ambientalmente responsáveis. Assim, utilizam sarcófagos feitos de materiais biodegradáveis como papelão ou fibras naturais, e eliminam o uso de quaisquer elementos não naturais ou tóxicos. O pano que cobre o falecido também é feito de fibras biodegradáveis. Não são construídas sepulturas de concreto, nem colocadas lápides de pedra ou mármore. Além disso, os corpos não são embalsamados, facilitando a sua degradação natural e muito mais rápida. Sem contaminar com produtos químicos, tornam-se mais um fertilizante que permite o nascimento de novas plantas. Um pouco nos moldes da famosa frase: somos pó e ao pó voltaremos. Por outro lado, esses tipos de cemitérios diferem daqueles que conhecemos, uma vez que não existem parcelas individuais. Nessas terras, além de respeitar a natureza, as pessoas são enterradas com uma abordagem comunitária, sem limites ou barreiras, podendo abrigar muito mais falecidos. Essa opção é muito mais econômica, pois elimina alguns elementos que têm um preço muito elevado e que muitas famílias não podem pagar. Porém, isso não é possível em nenhum lugar do mundo. Começou no Reino Unido, depois em algumas áreas dos Estados Unidos e, aos poucos, mais países estão aderindo a essa nova tendência, como o Canadá, Nova Zelândia ou Austrália. Você conhecia esses rituais fúnebres? Mostre pra gente que você chegou ao final aqui do vídeo, escrevendo aqui nos comentários a palavra incrível. Queremos contar quantos TikTokers sinceros a gente tem. E até o próximo vídeo. Tchau! Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!